Quer dizer, é aquela introspecção, né? Aquelas coisas que estão marcadas no id, né? No interior de cada um, e que você tem até medo de rebuscar. Aquela região em que há uma loucura dentro de nós. Se é verdade que o infinito é um meio alucinógeno, como diz o Borges, argentino, o Borges, no livrozinho Avatares da Tartaruga, né, um conto dele, ele diz que o infinito é alucinógeno. Realmente é alucinógeno. Se há dentro de nós, nosso id, da nossa consciência, do nosso espírito, da nossa alma, há também algo infinito, então nós temos regiões malucoides dentro de nós. Né? Então é isso que ele vai colocar aqui nesse livro. É uma coisa que é interessante que ele coloca também, sobre o conhecimento humano, a ciência. Mas antes de você avançar para esse outro ponto, sim, eu queria só tocar nessa questão da religião, a questão de crença. Parece que isso é uma coisa recorrente na obra dele, e que ele vai amadurecendo essa discussão. Inclusive, duas obras que acho que são as mais famosas dele, Crime e Castigo, e Os Irmãos Karamazov. E todas as duas, essa questão de ser ateu, do cristianismo, elas aparecem, porque você vê que no Karamazov tem um personagem que é ateu, tem outro que vive no mosteiro, que é altamente religioso, né? E no livro anterior dele, a Sófia era uma cristã, que ele vai fazer o crime lá, que ele vai matar a usurária, onde ele era hospedado, né? Que ele resolve matar a velha, porque ele acha que se Napoleão matou milhares e foi um herói, por que ele não podia matar uma pessoa e não fazer um bem para a humanidade também? Só que ele descobre que não é tão simples assim. E ele passa por uma questão religiosa profunda de conflito com a crença do cristianismo, aquela coisa. Então isso parece que é uma coisa muito presente na obra dele também. Eu concordo com você, inclusive é uma das coisas que Dostoiévski passa para nós, é esse conflito que há no nosso interior também, mesmo as pessoas que são muito crentes. Há sempre um pontozinho ali que o sujeito fica... Né? Isso é verdade. Ele passou a vida inteira... Um dos últimos escritos dele, Diário de um Escritor, né? Diário de um Escritor, ele ali coloca muito abertamente, aí, já no finalzinho da vida dele, esse conflito. Ele coloca, diz assim, bom, se Deus não existe, eu sou Deus. Eu sou Deus. Se Deus não existe, eu sou Deus. Eu não pedi para nascer. Então, eu sou dono de mim mesmo, eu sou Deus. Quer dizer, há um conflito. Dizem que ele termina pendendo para o lado religioso, né? A religião mesmo. Mas ele passa a vida inteira com essa dúvida dentro dele e transmite isso nas personagens dele. Exatamente isso que eu ia dizer, porque quando você começa a ler, é impressionante o quanto ele constrói toda a história das obras dele, ele constrói com marcas de sua própria existência enquanto passado histórico, pelo que viveu, pelas substâncias das quais ele foi subvertido, né? As dificuldades, esses contrastes que ele apresenta com relação à religião, ao que ele acredita ou não acredita. Então ele traz tudo isso para os personagens. Até mesmo quando você falou dos irmãos Karamazov, você vê que a própria morte do pai dos meninos lá, né, dos três irmãos, ele faz uma referência com a morte do pai dele. É nítido, faz uma ligação, é impressionante isso. Então, é uma coisa que ele faz questão de mencionar para você ver o quanto que ele vivenciou foi traumático, foi difícil e deixou marcas para a vida inteira dele. Ele faz questão de registrar isso. O irmão do meio, que é o mais complicado, que é o Ivan Karamazov, se eu não me engano, é o que vai levar em conta o intelecto dele de conflito com relação à religiosidade.
é aquele que ele vai fazer a referência do intelecto dele. Eu acredito em Deus? Não acredito? Ele vai colocar isso em Ivan. E Ivan chega e diz assim, se Deus não existe, então tudo é permitido. Exatamente. Tá entendendo? Então, olha a relação que ele faz. Eu queria acrescentar o seguinte, que vocês estão vendo aí, né, como é rico esse texto, que é um texto pequeno de ler, nossos comerciais, né? E tem aqui para vender, você lê numa noite só. Então, mas é muito rico, apesar de ser uma tradução em português assim meio, né? Mas vale a pena porque arranca muita coisa. Por exemplo, vocês conhecem o cronista Chico Sá? Já ouviu falar do Chico Sá? Né? O Chico Sá tem um mantra, quando ele escreve aquelas crônicas dele fantásticas, que só o chifre endireita o homem. Né? Então, veja só, o nosso Dostô, ele tinha tendências chifrosas, né, chifreiro? Tendência chifrosa. Porque, veja, ele começa com Noites Brancas falando de um chifre que ele levou, afinal de contas. Isso antes dele sofrer tudo que ele sofreu depois. Isso antes de sofrer. Quer dizer, já tinha um problema de chifre lá no id dele, né? Rapaz, a mulher dele, quando morreu, ele foi lá, ele deu, né, o cara jogava e tal, mas foi lá, ela estava morrendo e tal, ele foi ficar do lado dela e tal, tudo bem. Quer dizer, o cara era bom, mas aí, você sabe o que ela disse para ele quando morreu? Ele confessou que nunca amou ele. Pô, um chifre na hora da morte, rapaz. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu nunca te amei. Porra, o cara se dedicou a ela. E aí, aquela estudante que ele fugiu com ela pela Europa, pegou tudo quanto era dinheiro, né, que tinha, uma estudante, né, bonita e tal. Ele até dizem, né, no que eu li nos críticos, aí, que ele pediu dinheiro emprestado a uma associação para escritores ou pobres ou falidos, uma coisa assim que tinha naquela época, o Bolsa Família do escritor. Ele pegou dinheiro lá, saiu gastando com a estudante linda, mais de 20 anos mais nova do que ele, e ele ficou apaixonado por ela. Só que ela também chifrou ele, não quero nada com você. Então como é importante essa trama do chifre, não só do homem, mas da mulher também, porque ela, na Noite Branca, aparece um chifre feminino. O chifre torna a pessoa boa escritora? Mas uma... Exatamente. Pode deixar a receita aqui já. Eu ia perguntar algo similar. Porque ele disse que Dostoiévski aceitou ser chifrudo, ou incorporou ser chifrudo. Mas Machado de Assis também, essa de Queiroz também, eu acho que para você escrever um romance, você tem que sempre criar algo duvidoso, senão não tem graça, né? Sempre a sexualidade vai estar dentro de um romance, não que necessariamente o autor tenha aquela característica, mas ele faz aquilo para captar, segurar, como a novela, a audiência, né? Só pegar uma carona no que o Marcos está dizendo, que é interessante, porque até o período é o mesmo, né? Machado de Assis está no mesmo período, quando ele escreve Dom Casmurro, tem a questão do chifre, os contos de Machado de Assis, como a Cartomante, Uns Braços e outros tantos contos, tem essa relação com o triângulo amoroso, mas sempre levado ao chifre. Porque quando o autor passa para o personagem mais uma situação em que o personagem está cheio de atributos do próprio autor, né? Então tem toda essa relação. E esse momento, considerando o fato que é uma sociedade de caráter patriarcalista, de casamentos arranjados, interesseiros, onde se visa apenas o status, é lógico que essas pessoas vão casar-se sendo mulher, ela não vai casar por amor de forma alguma, é interesse mesmo. Talvez tenha sido por isso que ela chegou para ele em pleno leito de morte e vai falar, nunca gostei de você. Lógico, sabe o que levou a relação dos dois? De que forma essa relação foi construída? Quando você vai ver,
apenas status, porque tem a questão do dinheiro, a própria estudante, a questão do dinheiro. Então, tudo isso está interligado num momento da sociedade muito, muito dificultoso, de muita transição, de muita influência capitalista e de uma modernidade que está acontecendo, que está efervescendo, seja na Europa, seja aqui no Brasil. Mas os escritores desse período são todos assim. Tem uma marca impressionante dessas questões de relacionamento. O triste é que você vai ver também que quando se encerra, não é romance propriamente no sentido sentimental, né? É trágico, é complicado, é terrível o final de tudo isso, porque não tem realmente amor. O que tem são outros interesses, amor não. E aí é quando deixa de ser romantismo propriamente e é o quê? É realismo. E interessante é que a gente fazendo uma relação dessas questões amorosas que ele sofreu, e ele também escreveu sobre isso, dessas questões amorosas, fazendo uma relação disso com a própria vida dele, né? Com o final da vida dele, ele sempre buscando, né? Ele, no final, ele se endireitou. Quer dizer, o mantra fica certo, só o chifre endireitou. Ele arranjou uma secretária que ele gostou dele, tiveram filhos, foram felizes até o final. É interessante isso, porque apesar de toda essa trajetória de solidão, de problema com o pai, de culpa de o pai ter morrido, tudo aquilo que isso vai aparecer nos Irmãos Karamazov também, né? Então, toda essa problemática profundamente humana, ele, no final, ele se endireita. Quer dizer, o chifre endireitou ele? Sim, tudo bem, o Chico Sá está com a razão, é um humor. Mas é um humor trágico, mas é interessante. Ele, no final da vida, conseguiu uma mulher que ele sempre perseguia, que gostava dele e ele dela. Isso é interessante. A secretária dele.